dando continuidade à disciplina Física Geral Experimental Energia, hoje a gente começa a falar sobre dinâmica rotacional. Tá? O tema inicial desse capítulo, né, se chama momento angular e a conservação do momento angular. Então vamos detalhar isso com muita calma, tem muita coisa para a gente conversar hoje, mas é tudo muito tranquilo e interessante. Então, nós temos aí, assim, quando se estuda física, né, esses capítulos ligados ao movimento, seja ele um movimento linear, ou um movimento circular, ou um movimento parabólico, qualquer que seja ele, né, a nossa abordagem sempre começa com uma abordagem cinemática, né? A palavra cinemática está ligada à descrição. Eu estou observando o movimento a cada instante de tempo. É por isso que chama cinemática. A palavra cinemática vem da palavra cinema. E como é que se dá a exibição de um filme em um cinema? Na verdade, é uma sequência de fotografias. Né? Se você observar um rolo de fotografia de um filme, na verdade, são várias fotos, negativos de foto. E quando você exibe aquelas fotos em sequência, você tem a ilusão do movimento. Imagine que você chutasse uma bola e tivesse uma câmera fotográfica muito rápida. E aí, enquanto essa bola está em sua trajetória, você dispara a tua máquina fotográfica. Você veria a bola se deslocando em uma trajetória, nesse caso, parabólica. Né? Então, assim, a ideia da cinemática está ligada a isso. Eu estou examinando o movimento quadro a quadro, instante a instante. É por isso que, em alguns momentos, a gente vai lá e constrói um gráfico, por exemplo, né? De posição por tempo. Né? Aí você tem lá a posição do móvel variando em função do tempo. E aí vai. No caso do movimento circular, não é diferente. Né? Nós, quando estudamos a cinemática rotacional, nós procuramos descrever o movimento, e aí nós vimos lá que existem conceitos, dentre eles a posição angular, depois a velocidade angular, depois a aceleração angular. Né? Então, em geral, nós temos essas grandezas aí, né, as principais. A partir de agora, a gente está começando um capítulo novo, em que nós estamos interessados nas causas do movimento. O que causa o movimento? Né? Newton nos falou em algum momento que causa o movimento é uma força. Né? O corpo está parado, aplica uma força e entra em movimento. Aí nós temos as leis de Newton explicando isso aí direitinho. Então a gente começa agora a dar os primeiros passos nesse sentido, mas essa dinâmica que a gente estuda é a dinâmica rotacional. Né? Então vamos lá começar a falar sobre isso. O primeiro conceito importante na dinâmica rotacional é o conceito do momento de inércia. Aí o que acontece? Então nós vamos recordar aqui do momento linear, tá? Para depois nós avançarmos para o momento angular. Uma definição interessante para essa variável, essa grandeza física, é a capacidade de destruir quando ocorre colisão. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Examinando essas figuras aqui, observe que eu tenho um veículo de passeio, né, com uma velocidade de 50 km por hora. E tem um caminhão com a mesma velocidade. Qual dos dois provocará uma maior destruição quando colidir contra o muro? Sim, é o caminhão. Isso é intuitivo, nós sabemos disso. Né? Eu não preciso fazer esse experimento para poder entender e concordar que quem vai provocar maior destruição é o caminhão. Por quê? Porque o momento linear depende da massa. Quanto maior for a massa, maior é a capacidade de destruir. Em outras palavras, quanto maior for a massa, maior é o momento linear. Certo? Outra situação, essa situação aqui à frente. Eu continuo tendo o carro de passeio e o caminhão. Certo? Só que agora o carro de passeio está a 100 km por hora e o caminhão está a 40 km por hora. Então, assim, alguns acham que é o caminhão, embora a menor velocidade. Outros podem achar que é o carro de passeio, porque está com uma velocidade bem maior, embora tenha massa menor. Mas, assim, a verdade é que a gente não tem como ter certeza, né? Aí, como é que eu faço para ter certeza disso? É só eu calcular o momento linear. Então, o momento linear depende de quê? Depende da massa do corpo, porque se eles estiverem à mesma velocidade, quem tiver maior massa provoca maior destruição. E depende também da velocidade. Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui, né, ao invés de caminhão e carro pequeno, eu tivesse dois caminhões, e um caminhão a 100 e outro caminhão a 40, certamente o caminhão a 100 destruiria muito mais um muro. Né? Então, na situação, o que a gente pode dizer? O momento linear ele é o produto massa-velocidade. Então, se eu sei qual é a massa do veículo e sei a que velocidade ele vem, para eu calcular a capacidade de destruição que ele tem, é só eu multiplicar um pelo outro. O que der maior produto MV terá maior quantidade de movimento e, consequentemente, é o que provoca a maior destruição. Então, esse conceito de momento linear, eu gosto de pensar nele assim.
né, como sendo a quantidade de energia que está armazenada no sistema, considerando a massa que ele tem e a velocidade com a qual ele se desloca. Então, quanto mais energia ele tiver, né, mais destruição ele vai causar, porque mais energia estará envolvida no momento da colisão entre os corpos. Bom, antes de avançar aqui no momento angular, eu quero exibir um vídeo para vocês. Professor, se estiver explicando, sua voz não está saindo. Quando a roda da bicicleta está parada, ela simplesmente cai, né? Ela despenca. Né? Agora, quando a roda está em giro, você vê que ela permanece vertical, ela permanece em pé e ela tem um giro. Se o pneu tivesse, se você girar o pneu para uma certa direção, aí ele fica girando, né, para um certo lado. Se você girar o pneu para o outro lado, ele gira no sentido inverso. Essa situação está totalmente relacionada ao que a gente vai analisar na aula de hoje, que é o momento angular. Tá? E é por isso, por causa do que a gente acabou de ver nesse vídeo, que quando você está numa bicicleta, quando você está em movimento na bicicleta, a bicicleta não cai. Se você pegar a tua bicicleta e botar ela parada e soltá-la, imediatamente ela cai. Mas se você der velocidade a ela, mesmo que não tenha ninguém pilotando, e colocar ela em movimento, ela vai permanecer em pé, ela não vai cair. Né? Eu vou reativar aqui o vídeo aqui para comentar. Então observe que o pneu está girando, né, em torno desse eixo, da corda que ele está girando, que ele está segurando, né? Então o conjunto está girando em torno desse eixo, que é a cordinha aí que está segurando o conjunto. Esse movimento circular que a roda está fazendo é o movimento de precessão. Né? E ele é devido a um vetor que surge quando você coloca o corpo em giro. Ele vai girar agora para o... Não, já terminou. O momento angular ele tem relação com o momento linear, né, que é dado pelo produto massa-velocidade, que é aquela grandeza que eu comentei que tem a ver com a quantidade de destruição associada. O equivalente à massa é o momento de inércia, e o equivalente à velocidade é a velocidade angular. Então, novamente, a gente vê que simplesmente é possível criar uma correspondência entre o movimento linear e o movimento angular. Mas o que surge de interessante aqui é o seguinte, veja só, o MV está aqui, ó. Eu tenho aqui essa bolinha vermelha girando em torno de um ponto central. E aí, esse MV, esse produto MV aqui, é o momento linear. Tá vendo? Então, assim, essa bolinha aqui, a cada ponto desse movimento circular, ela tem um movimento que tangencia, que esse vetor aqui está mostrando, ó, como se fosse um movimento linear. Né? Então, ele tem um MV associado, ele tem uma quantidade de movimento associada. Agora, quando o corpo está em movimento circular, além dessa quantidade de movimento, que é o MV que eu estou vendo aqui, eu tenho também esse vetor vermelho que você está vendo aqui. Ó. Esse vetor vermelho aqui, pessoal, ó, ele é o L, ele é o momento angular. E é por causa dele que acontece aquele experimento que nós acabamos de ver no YouTube. Né? É por causa dele que a roda da bicicleta, quando está girando, né, quando ela tem uma velocidade angular, né, ela adquire esse vetor aqui, que é o momento angular. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não estou dizendo para você que momento angular é a mesma coisa que quantidade de movimento, não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que o corpo em movimento circular, ele tem uma quantidade de movimento aqui, ó, mv, tá? M e a velocidade. Exatamente como aqui, ó. Agora, quando, pelo simples fato desse corpo aqui, que tem uma quantidade de movimento, está em movimento circular, tá? Aí surge esse vetor. Esse vetor é o momento linear. Tá? E é ele que causa aquele movimento, visto no exemplo do YouTube, que é o movimento de precessão. Certo? Então, essa é a grandeza importante da aula de hoje. É o momento angular. E ela é calculada como momento de inércia, que a gente já sabe como calcular. Se for numa partícula, é mr². Se for em um corpo rígido, um corpo extenso, aí é aquela tabela, né, que eu sempre me refiro a ela, que aí depende do caso, se é uma barra, se é uma esfera, se é um anel e por aí vai. Né? Ok, então essa é a grandeza importante. Olha a definição dela. Vetor perpendicular, aqui o vetor vermelho, ó. Vetor perpendicular a quem? A quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento que é o mv, esse vetor aqui, ó, ele é perpendicular a esse vetor aqui, ó, ao vetor mv. Vetor perpendicular à quantidade de movimento associada a um corpo em movimento de rotação em torno de um ponto fixo. Certo? Essa é a grandeza, né? É esse vetor aqui que é importante para a gente discutir na aula de hoje. Bom, como eu sei que para partículas o momento de inércia é mr², aí eu substituí aqui, ó, ao invés do i, coloquei mr². E como eu sei que velocidade angular é o quê? É a velocidade linear dividida pelo raio. Então, fazendo esses ajustes aqui, eu teria que o momento angular vai ser a massa do objeto multiplicado pelo raio multiplicado pela velocidade de giro desse corpo aqui. A velocidade é dada em metros por segundo, o raio é dado em metros, a massa é dada em quilogramas, e é por isso que o momento angular é dado pelo quê? Quilograma, depois vem massa vezes massa, vai ficar m², né? Então, m vezes m², barra segundo. Então, qual é a unidade do momento angular? Quilograma, metro quadrado por segundo. Essa aqui é a unidade, né? Fazendo uma análise dimensional aqui, aí nós temos aqui a unidade dessa nova grandeza que nós estamos explorando. Uma partícula de massa meio quilo realiza um movimento de rotação uniforme com um raio de 1 metro e velocidade de 3 metros por segundo. Calcule o momento angular da partícula. Né? Então, a situação qual é? Eu tenho um corpo de massa meio quilo se deslocando a uma velocidade de 3 metros por segundo ao redor de um ponto que está a uma distância de 1 metro em relação ao centro de rotação. Bom, aí eu já sei que se esse corpo tem movimento, surge esse momento angular, que é o que ele pede aí na questão. Então, vou aplicar essa expressão, né? Só que para aplicar essa expressão, primeiro eu vou precisar calcular o momento de inércia, que é o mr², porque é uma partícula, a massa é meio, o raio é 1, multiplicando eu já tenho aqui, ó, 0,5 kg/m². E vou precisar calcular também o W, que é a velocidade angular. Né? O W vai ser igual à velocidade linear dividida pelo raio. 3 dividido por 1 dá 3. Aí agora eu trago esses valores para a expressão, né? Vai ficar meio vezes 3, que é igual a 1,5 kg/m² por segundo. O momento angular não é característica exclusiva do movimento de rotação. Essa bolinha preta aqui, ó, ela está se movimentando com uma trajetória que é sinuosa. E exatamente nesse ponto em que ela se encontra, ela tem uma velocidade tangencial, né, em relação à trajetória que ela está, que é uma velocidade v. Velocidade v. Tá? Eu preciso encontrar uma velocidade que seja uma componente dela e que seja perpendicular a essa distância aqui. Ó. Então, o momento linear será a massa da bolinha multiplicada pelo raio, a distância dela até a posição do giro, multiplicado pela velocidade que ela se encontra nesse momento, multiplicado pelo seno do ângulo. Então, é a mesma expressão anterior, só que agora se acrescenta o seno do ângulo. E, o momento angular também se conserva, assim como a energia. Então, num sistema isolado, o momento angular é sempre conservado, de forma que o momento angular no início é igual ao momento angular no final. Uma situação em que nós podemos entender claramente o que está acontecendo aqui, ó, é aquela expressão que nós, inclusive, já vimos, ó, da bailarina em giro. Vamos ver se a gente entende o que está acontecendo aqui. Ó. Essa expressão aqui explica isso para a gente, pela conservação. Então, observe. Nós estamos vendo, vamos pensar que o início é quando ela está com os braços abertos, tá? Então, quando ela está com o braço aberto, ela tem um maior momento de inércia. Então, o valor do I inicial é maior. Quando ela encolhe os braços, o I final é menor. Tá? Aí, para compensar esse decréscimo, essa redução no valor de I, teve que aumentar o valor da velocidade angular. É por isso que, enquanto ela está com os braços abertos, o W é pequeno, ou seja, ela está girando mais lentamente.
Quando ela encolhe os braços, né, que aí diminui o valor do momento de inércia, a velocidade angular faz o quê? Aumenta. Tá? Então, isso que está acontecendo com a bailarina é totalmente explicado pela conservação do momento angular. Ainda falando em conservação, vamos examinar essa outra situação aqui. E a roda está girando nesse sentido. Por ação e reação, se a roda está girando nesse sentido, como ele está sentado livremente numa cadeirinha que também gira, a cadeira dele gira, o banquinho dele gira no sentido contrário. Aí ele fica girando para o outro lado. Então, o pneu da bicicleta está girando para um lado e ele está girando para o outro. Tá? E o momento de inércia aqui está para fora. Aí veja, agora se ele fizer o contrário, em vez do pneu da bicicleta estar girando para o sentido anti-horário, né? Aqui sentido anti-horário, ele agora vai colocar girando no sentido horário, essa terceira figura aqui, o bonequinho sentado. Se estiver girando no sentido horário agora, o vetor, ao invés de estar apontando para cima, ele está apontando para baixo. Vetor de momento angular, apontando para baixo. E se o pneu está girando para o sentido agora horário, o banquinho dele vai estar girando para o sentido anti-horário, né, por ação e reação. Se o pneu estiver exatamente nessa posição que ele está aqui, ó, aí o que está acontecendo com o momento de inércia? Ele está para fora, né, apontando para fora aqui. Se ele estiver girando no sentido anti-horário, o banquinho não está girando para lado nenhum, porque não tem como ter ação e reação aqui, né? Como é que nós fazemos para descobrir esse sentido desse vetor aqui, ó? O vetor, se ele está saindo, se ele está subindo nesse caso, ou se ele está descendo. Nós usamos uma regra chamada regra da mão direita, né? Com a mão direita, coloque o seu polegar apontando para cima e os demais dedos como tivesse assim meio fechado assim, né? Formando os seus dedos curvados, como se fosse fechar a mão, mas sem fechar a mão. Faça esse gesto aí. Veja só, os seus dedos estão apontando aí no sentido do giro da roda da bicicleta. Se os seus dedos estiverem apontando no sentido do giro, o seu polegar estará apontando no sentido do vetor momento angular. Ok. Beleza, então a gente está finalizando aí o tema da aula de hoje, que é momento angular. Tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Esse vídeo daqui a pouco está postado para suas revisões. E aí eu tenho aqui o problema, pessoal. Então isso aqui que vocês vão me entregar na semana que vem, tá? É que eu trouxe mais detalhes agora sobre o problema. Indústria de motocicletas de alto desempenho. O que é? Você está desenvolvendo e trabalhando em um projeto que é o protótipo de um novo conceito de rodas e pneus. Né? O seu desafio qual é? Fazer um relatório descrevendo suas características em uma situação normal com a velocidade de 110 km por hora. Aí o relatório deve conter o momento de inércia, a energia cinética de rotação, né? Os dois primeiros pedidos aqui são temas de aulas passadas, e por último, o momento angular, que é o que nós vimos na aula de hoje, da roda nessa situação. Então, basicamente, é aplicar 3 fórmulas, né? Basicamente isso. Só que aqui nesse slide ele traz aqui um esquema aqui do pneu. Ele fala que esse pneu tem essa configuração, né? E ele tem aqui, ó, o diâmetro maior dele, o diâmetro externo dele, é de 52 centímetros. O diâmetro interno dele, né, é de 34 centímetros. Ele fala que o peso desse conjunto aqui pesa 18,4 quilos. Certo? Então, com isso aqui, eu já tenho informações suficientes para fazer essas coisas pedidas aqui. Tá? O segundo problema, né, que é o satélite espião, recapitulando aqui, o serviço de inteligência de um país detectou o lançamento de um satélite espião por uma nação vizinha. O satélite tem essa massa e já se encontra a 7.000 quilômetros acima da superfície da Terra. Eu quero chamar a atenção. Essa situação aqui é aquela em que nós vimos que o satélite aqui, ó, ele está num certo movimento, né? Que ele está se afastando do planeta Terra. Mas, como nós vimos, ele também tem associado, pelo fato do planeta Terra estar girando, né? Ele também tem um momento angular. É possível colocar um momento angular para ele. Então, o momento angular não é apenas para os corpos que estão no movimento circular propriamente dito. Se houver um movimento relativo, um movimento circular relativo para esse objeto, ele também tem um momento angular. Então, esse satélite aqui, embora esteja se afastando 7.000 quilômetros acima da superfície da Terra, mas preste atenção no que eu vou comentar agora. A superfície da Terra, pessoal, é isso aqui, ó, é a casca da Terra, a casca. Tá? Então, essa distância de 7.000 é a distância daqui da casca até o satélite. Só que o giro da Terra acontece em relação ao centro de massa. E o centro de massa está bem aqui, onde meu mouse está passando aqui, ó. Então, com essas ideias aí,
com um exemplo desenvolvido no livro didático e considerando que existem adaptações nessa questão, aí vocês vão desenvolvê-la, né, da mesma forma que fizeram as que me mandaram hoje e me enviar até a próxima segunda-feira.